Bom que você está aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque, mesmo com essa chuva, nós podemos estar aqui hoje. Obrigado porque, de uma maneira especial, os teus anjos sempre acompanham aqueles que te amam. Obrigado porque nós podemos ter a certeza de que o teu amor é grandioso e que o teu Filho Jesus fez aquilo que era a única coisa possível a ser feita para que nós pudéssemos ter esperança. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje aqui em São Paulo, todos nós podemos de alguma forma viver uma experiência real contigo. Mas, Senhor, faça com que essa experiência possa ser mais do que uma simples experiência pessoal. Ela possa ser contagiante, possa contagiar aqueles que a gente vai cruzar o caminho ao longo de nossa vida. Enfim, Senhor, esteja com todos nós, envia o Teu Espírito Santo nesse momento. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Boa noite. Ok. Sejam todos bem-vindos a essa nova semente. Você já sabe o slogan como que é, né? Uma comunidade adventista do sétimo dia, que tem como único propósito levar você, sua família, a uma real experiência com Deus. Que bom que você está aqui. A gente vai iniciar hoje uma série chamada Sobrenatural. Esse é o título dessa série de mensagens. É uma série curta que a gente está iniciando hoje. É uma série bem curta, apenas 2 episódios, 2 sábados. Um hoje, já entendeu, o outro sábado que vem, tá bom? Eu sei que tem muita gente que acredita que existe uma realidade sobrenatural, e eu sei que tem gente que não acredita nesse negócio de realidade sobrenatural. E tudo bem se você não acredita, ou se você acredita. Esse tema é um tema muito vasto. Tem muita coisa relacionada a essa questão, e é impossível a gente, apenas 2 sábados, 2 encontros, tratarmos de todos esses assuntos que estão relacionados a essa questão aí, que faz parte da cultura da humanidade, a crença numa realidade sobrenatural. É por isso que a gente vai fazer isso aqui, de maneira bem simples. A gente vai apenas considerar 2 aspectos bem básicos relacionados a essa temática, tá bom? A gente vai fazer isso a partir, claro, da ótica da história e também da ótica da religião. E claro, como cristãos, e o Brasil é um país cristão, nós vamos fazer isso também através da análise de alguns textos ou temas que estão ali na Bíblia, tá bom? Hoje a gente vai começar com um dos textos mais famosos do Novo Testamento. Provavelmente, se você que vive aqui no Brasil, né, e se você que é cristão, que o Brasil predominantemente é um país cristão, você já deve ter lido ou ouvido alguém dizer por aí a respeito das tentações de Jesus. O momento em que, de acordo com a narrativa dos evangelhos, Jesus ficou cara a cara com o diabo. Conhece essa história, não conhece? Cara a cara. É evidente que isso levanta muitas questões. No próximo sábado, a gente vai continuar analisando, mas nós vamos analisar um outro texto, um aspecto um pouco diferente. Na verdade, bem diferente, oposto ao que a gente vai tratar hoje. E a gente vai fazer isso a partir de uma análise da trajetória de Pedro, o discípulo de Jesus. Pedro era um cara muito importante no tempo dele, porque Pedro foi pessoalmente incumbido pelo próprio Cristo para liderar os primeiros cristãos, os primeiros dessa religião, que hoje é a maior religião do planeta. A trajetória de Pedro é importante porque nessa temática, Pedro é dito que foi possuído por um espírito. Lembra disso? Foi possuído por um espírito de Deus. E quando Pedro foi possuído por esse espírito, Pedro mudou a configuração da história da humanidade. Ele mudou a relação entre as nações, ele mudou a relação entre a política e a religião. Depois de Pedro, o mundo experimentou uma nova era, algo nunca experimentado antes. Evidentemente que isso também levanta muitas perguntas. Tudo bem até aqui? Então é isso, 2 sábados, 2 partes.
gente vai analisar essa questão do sobrenatural, tá bom? A partir dessas duas premissas básicas. Ficou claro quais são essas premissas básicas? Ficou? Ficou mesmo? Não ficou? Deixa eu explicar de um outro jeito. Vocês conhecem aquela saga Star Wars? Conhece? Agora, dia 24 de maio, estão prometendo o lançamento do 9º filme da saga, né? Solo, que vai contar a história do Han Solo, do filme lá. Não sei quantos acompanham, vocês já perceberam que eu gosto, né? Já perceberam isso, né? Estou ali ansioso, esperando o lançamento desse filme aí. Filme da minha infância. O que a gente vai fazer aqui, nessas 2 semanas, não tem nada a ver com essa série Saga Star Wars, tá bom? Não tem nada a ver. É que existe um elemento ali, nessa história, que vai ajudar e vai exemplificar bem o que a gente vai fazer aqui. Se você já assistiu, você deve lembrar, existe lá o lado negro da força e o lado bom da força. Tudo bem? Lembram disso, né? Hoje a gente vai fazer o lado negro da força. Tá bom? Esse tema está relacionado a esse aspecto do sobrenatural que está associado à perpetuação do mal. Compreender essas questões, elas são muito importantes, elas são fundamentais, porque se não existe uma realidade além da nossa realidade, então tudo que a gente está fazendo aqui hoje é completamente sem sentido. Estamos perdendo tempo. Mas se existe uma realidade além da nossa realidade, se existe vida além desta vida, então outras perguntas começam a fazer sentido. Por exemplo, se existe uma realidade sobrenatural, como ela é? A gente consegue interagir com essa realidade? Será que o que acontece nessa realidade afeta a minha vida hoje aqui em São Paulo? Será que o bem e o mal, esses elementos que estão presentes aqui na nossa realidade, também não podem estar presentes nessa realidade do além? Porque se nessa realidade do além existe o mal, será que eu posso me proteger disso? Existem muitas outras perguntas que eu tenho certeza que você pode fazer quando você começa a considerar essa temática, o sobrenatural. Bom, sem mais rodeios, bora para o tema, tá bom? Deixa eu começar contando algumas histórias estranhas aí para vocês. Histórias que aconteceram com pessoas muito próximas a mim. Então, eu não testemunhei todas elas. Na verdade, dessas histórias que eu vou contar para você, eu não testemunhei nenhuma delas. O testemunho que eu tenho são das pessoas que viveram essa experiência, que me contaram pessoalmente. Eu não sei se você vai acreditar nessas histórias, mas tudo bem, né? Cada um é cada um. A primeira história aconteceu no ano de 2010. Eu vou contar 3 histórias, tá bom? Curtinhas, uma atrás da outra. A primeira aconteceu em 2010. Meu irmão tinha um escritório aqui próximo da Nova Semente. Curiosamente, 2010 foi o ano que eu cheguei aqui, na Nova Semente. Eu morava em Sorocaba, estava de trânsito aqui por São Paulo. Usava o escritório do meu irmão como um ponto base ali, né? Uma quarta-feira vim para a Nova Semente. E aí fiquei aqui. Mas lá no escritório do meu irmão, muitas pessoas trabalhavam. Meu irmão trabalha na área de contabilidade. Muitas pessoas trabalhavam ali. Eu me lembro que na hora do almoço nós descemos do andar, lá para o andar térreo do prédio, para comer. E uma das pessoas, uma garota, almoçando junto na mesa, descobriu que eu fazia, na época, um mestrado em teologia. Você é pastor? E estudante não é pastor, né? Eu falei, mais ou menos. O que você quer saber? Aí ela perguntou, é que aconteceu uma coisa na minha vida que eu estou perturbada. Está me deixando muito angustiada. Ela falou, eu sou cristã. Eu nasci num lar cristão. Eu creio que depois dessa vida eu vou encontrar Jesus num lugar melhor do que este. Mas aconteceu algo há um mês atrás, ela me contando isso em 2010,
que agora eu não entendo mais nada, agora eu não acredito em mais nada. Minha cabeça está confusa, porque eu não frequento a igreja constantemente. E ela contou a história para mim. Ela veio do interior morar com a prima aqui em São Paulo. Na verdade, numa cidade próxima a São Paulo, Osasco. O nome dessa garota é Andréa. E ela e a prima acabaram se tornando as melhores amigas. Veio estudar, veio trabalhar, as duas vieram para cá por esses motivos. E aí o que aconteceu foi que numa sexta-feira à noite, a prima saiu para a balada com os amigos, namorado, e aconteceu uma fatalidade. Num acidente de carro, a prima faleceu nesse acidente. Quem teve que ir reconhecer o corpo, cuidar dos preparativos do enterro, do funeral, adivinha quem foi? A Andréa. E aí, a Andréa vivendo aquele luto, cerca de um mês depois, tocam a campainha do prédio, do apartamento, no prédio onde a Andréa morava. Não foi interfonado o porteiro, tocaram a campainha. Não é comum. A Andréa foi lá, olhou, não viu, abriu a porta. Na hora que ela abriu a porta, surpreendentemente, quem estava em pé do lado de fora da porta? A prima. É óbvio que a Andréa entrou em pânico. E é óbvio que a prima falou, não tenha medo. Eu vim aqui me despedir de você. Foram essas palavras que eu me lembro da Andréa ter me contado. Eu te amo muito, a gente não teve tempo de se despedir, foi uma fatalidade. Eu queria que você soubesse que eu estou bem, estou num bom lugar. Minha vida está boa, não se preocupa comigo, não fica triste por causa de mim, não. Essa vida é passageira. E ela entrou, as duas sentaram no sofá e conversaram por algum tempo. Até que a Andréa mencionou que depois de algum tempo, essa pessoa, a entidade, estava ali sentada com ela, simplesmente desaparece aos seus olhos. Parece roteiro de filme, não parece? Não parece roteiro de filme? É, isso aí, essa é a história da Andréa. A segunda história aconteceu com a minha avó. Essa não foi a minha avó que contou, porque minha avó faleceu quando eu tinha 1 ano, 2 anos de idade. Quem conta é minha mãe. Que a mãe dela, chamada Olinda, quando criança, por volta de 8 anos, foi... sabe que minha mãe tem 81, vai fazer 82. Então eu estou falando de ali muito tempo atrás, estou falando do século XIX. Tá bom? Minha mãe nasceu em 33, a minha avó tinha 8 anos, você já faz a conta, né? Então eu estou falando do final do século XIX. As cidades não eram tão populosas. As pessoas ainda moravam no interior, em sítios, chácaras, fazendas. E aconteceu isso que a minha avó, quando criança com 8 anos, foi até a fazenda de um tio dela, irmão de um dos seus pais. E enquanto os pais estavam dentro da casa, a minha avó com 8 anos ficou do lado de fora, sítio, galinha, cachorro, né? Esses bichinhos, coisa que não tem na cidade, ela ficou por ali. E os 2 casais dentro da casa conversando e de repente eles escutam a minha avó, Olinda, brincando, dando risada e de repente ela fala o nome de uma outra criança. Isso fez com que todo mundo na casa ficasse desesperado e saíssem para fora. E minha avó estava ali numa brincadeira de roda, sozinha. Chamaram ela, com 8 anos, com quem você está brincando? E foi só nesse momento que a minha avó, com 8 anos, soube que a priminha que estava brincando de roda com ela, havia falecido há 1 semana. Outro roteiro de filme, né? Não vale plagiar. Terceira história. E aí envolve a minha irmã. Família complicada a minha, né? Estou pensando nisso agora aqui. A minha irmã. A minha irmã faleceu, eu tinha 22 anos, ela tinha 21. Ela ficou doente na infância. E essa doença matou a minha irmã. 1 mês depois da morte da minha irmã, 2 meses mais ou menos, o meu primo, à noite, voltando para casa, no fim de semana,
ele, de repente, passa na frente de um restaurante, que era do meu pai. Na época, meu pai tinha um restaurante. Nesse restaurante tinha uma janela de vidro muito grande na frente. Ele disse que a hora que ele passou de carro, cidade do interior, eu sou lá de Sorocaba, né? Cidade do interior sempre tem essas histórias, né? Ele disse que ele viu a minha irmã com as duas mãos no vidro, assim, sorrindo e acenando para ele. Ele tinha ido no enterro da minha irmã. Ele disse que ele parou o carro, imediatamente assim, encostou, olhou de dentro do carro, ela estava lá. Ele desceu, foi na direção e simplesmente ela desapareceu na frente dele assim. Meu primo sustentou essa história, porque eu não botava fé nessa história. Entendeu? O cara voltando sexta-feira da noite da balada, com a cabeça cheia de álcool, né? Eu não botava muita fé, mas ele sustentou essa história por muito tempo. E isso não fazia muito bem para os negócios, né? O restaurante do meu pai, né? E aí, até que ele desistiu, nunca mais falou dela. Curioso tudo isso, né? Posso contar mais uma? Posso contar mais uma? Vocês gostam de história desse tipo, estou vendo. Vou contar mais uma. De um médico exorcista, também lá de Sorocaba, também amigo meu. Gente complicada lá. Ele tem uma clínica, né? Uma clínica, são vários médicos na clínica. Ele tinha uma paciente que agendou com ele, uma nova paciente. E fez a primeira consulta, fez uns exames, a segunda consulta, levou os exames e descobriu que ela estava com um problema de saúde relativamente sério. É óbvio que ele teve que dar notícia para ela, para a paciente. Estava a senhora e o marido dela no consultório ali sentados. Por mais que ele explicou para aquela senhora que existia tratamento, mesmo grave o caso, existia tratamento e as expectativas eram boas. É evidente, quem recebe uma notícia dessa não fica bem, certo? E ela estava perturbada, transtornada, consternada assim. Então ele, como cristão, falou, olha, além de todos os recursos da medicina, eu sou cristão, creio que Jesus é o médico dos médicos. E Ele pode resolver esse problema para você. Pode me usar para te curar, ou Ele mesmo pode realizar um milagre. Testemunho bonito, né? Você permite eu orar com você? Com vocês, o casal? E os dois concordaram. Então eles ficaram em pé ali no consultório. E ele começou a orar. Uma oração simples. Pedindo para que Deus realizasse um milagre na vida daquela mulher. E de repente, um barulho, ele contando para mim, as cadeiras assim, batendo na parede. Ele assusta, abre o olho, a mulher com o rosto transformado, com a voz transformada, dizendo algumas coisas para ele assim, que a vida dessa pessoa estava sob o domínio dessa entidade que estava sobre ela. Ele ficou desesperado. Você não ficaria? Imagina. Pediu socorro para Deus, Senhor, me ajuda. O marido segurou a mulher, se acalmaram, e aí a informação, não era a primeira vez que isso acontecia. Então esse médico ofereceu para o casal a oportunidade, olha, se vocês permitirem, eu queria falar do Evangelho para vocês. Jesus pode libertar sua esposa também desse problema, desse mal. Me permitam falar do Evangelho para vocês. E eles combinaram um dia para se encontrarem na casa, e aí entra meu pai na história, porque o médico não quis ir sozinho, é óbvio, né? Ligou para o meu pai, vamos junto? Vamos. E eles foram. E o casal recebeu os dois, né? Assim, com os braços abertos, todos felizes. Não é comum para uma pessoa que não frequenta a igreja receber visitas em casa, ainda mais religiosas, né? Sentaram, tinha uma mesa com jantar assim para comerem, comeram, conversaram sobre a vida, sobre um monte de coisa. Vamos estudar, vamos sair daquela mesa e foram para uma outra mesa. E meu pai pediu para que fizessem oração, estavam sentados um em cada ponta da mesa. Na hora que meu pai começou a orar, adivinha? A mesma coisa. Um barulho, a cadeira no chão, a mulher com as duas mãos sobre a mesa, olhando para o meu pai que estava de frente com ela. Isso meu pai me contou. Com o rosto transformado assim, uma voz. E alguém falando contra Deus, contra o meu pai, contra a mulher.
Entende? Tenho certeza que você já ouviu histórias desse tipo. A ideia de casas mal assombradas, certo? Restaurantes mal assombrados, né? Tem muita lenda urbana por aí. Algumas lendas que você está na cultura popular, o homem do saco, conhecem, né? A loira do banheiro, o boneco fofão. Vocês lembram dessa? O boneco fofão dava medo. A Kombi do palhaço, que fica à espreita na escola para pegar a criança mal criada. Enfim. É verdade que eu não sei dizer se essas lendas, elas possuem alguma verdade por trás delas. Não sei. O fato é que essas lendas existem. Essas histórias existem. E elas são parte do nosso folclore. E são parte até mesmo da religião. Você entende o conceito que está por trás dessa expressão sobrenatural? Essa ideia de que existe uma realidade além da nossa realidade. Uma realidade fora da ordem natural e, portanto, associada a fenômenos que não obedecem às leis que regem a nossa realidade. Esses fenômenos não podem ser medidos, não podem ser quantificados, não podem ser estudados. E se não podem ser estudados, então é evidente que alguns campos da ciência descartam a possibilidade da existência do sobrenatural. Normalmente reduzem essa questão apenas à esfera da religião. E talvez seja aqui, no âmbito da religião, onde encontramos a chave para entender essa dinâmica que existe entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Se você já estudou um pouco de história, você já deve ter percebido que a religião sempre foi responsável pelas maiores transformações na história. Isso, inclusive, acontece hoje, no nosso tempo. Vamos aos mais famosos líderes religiosos da história. Moisés, Maomé, Buda, Jesus. Depois desses homens, a história nunca mais foi a mesma, estou certo? Certo ou errado? Nunca mais foi a mesma. Por exemplo, apesar da revolução tecnológica que a gente tem hoje, o mundo ainda é assolado pelo terrorismo de grupos radicais religiosos. As ações desses grupos estão mudando o mundo, hoje, aqui em nosso tempo. Eu vou dar 2 exemplos marcantes dessa transformação hoje, em nosso tempo. O primeiro é o ISIS, o Estado Islâmico. Tem alterado a relação das nações do mundo com o Oriente Médio. Esse Estado Islâmico, ele tem afetado a vida de tanta gente, de tanta instituição, tem destruído cidades inteiras, tem oprimido nações, modificado a cultura, afetado a religião. Isso está acontecendo agora, nos nossos dias. Não se tratam de eventos de muitos anos atrás. Entende como a religião afeta a dinâmica da história? Um outro exemplo recente é o que aconteceu no 11 de setembro de 2001. Talvez o mais impactante evento motivado por radicais religiosos. Porque o que aconteceu na cidade de Nova York nesses dias não mudou apenas a história daquela cidade, mudou as estruturas do mundo, as estruturas na relação entre as nações, na relação entre o Estado e o indivíduo, na política, na economia, afetou o mundo todo. E tudo isso aconteceu por causa de gente religiosa. Entende? A religião sempre esteve associada às maiores transformações da história. E a ciência pode pregar aí a utopia de um mundo sem religião, que é só você olhar agora, nesse momento, para o mundo aí ao nosso redor, e você vai perceber o poder da religião sobre a cultura, política e economia. Nosso mundo hoje, século 21, final da década de 20, o mundo é completamente dominado pela religião. De acordo com uma organização não governamental, o nome dessa organização é Pew Research Center. É uma organização que monitora as tendências na sociedade, com o potencial de causar impactos mundiais. Evidentemente, a religião é uma tendência.
Segundo eles, o cristianismo é a maior religião com número de adeptos no mundo, seguido apenas pelo islamismo. Segundo essa organização, 84% da população mundial está afiliada a algum grupo religioso. E dos 16% restantes, que não estão filiados a um grupo religioso, apenas 2,5% se denominam ateus. Mundo no século 21, absolutamente dominado pela religião. Curioso, né? Uma coisa que você precisa saber sobre movimentos religiosos é que todos os movimentos religiosos, a premissa, o fundamento, o elemento básico de qualquer religião é o sobrenatural. Vou exemplificar. Vou usar como exemplo 3 das principais religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas 3 religiões, elas passam a existir a partir de um evento sobrenatural. Deus apareceu a Abraão. E esse encontro entre Deus e Abraão não mudou apenas a vida de Abraão, de sua família ali, mudou a história da humanidade. Para o judaísmo, além de Abraão, Moisés, o maior profeta dessa religião. Autor de 5 dos mais sagrados livros do judaísmo, responsável pela libertação do povo hebreu da escravidão imposta pelos egípcios. Com Moisés, vocês que conhecem a história sabem que não foi diferente. Foi num evento sobrenatural, o momento quando Deus apareceu a ele, é que de fato começou a sua história. Esse evento sobrenatural, esse encontro de Deus com Moisés, não mudou apenas a história de Moisés e da família, da história de uma nação e do mundo. Com o islamismo, também não é diferente. Além de Abraão, Maomé, o mais importante profeta do islamismo, autor de grande parte do livro mais sagrado do islamismo, o Alcorão, também tem o início da sua história a partir de um evento sobrenatural. Segundo a tradição do islamismo, foi no ano de 610 depois de Cristo que Maomé, no momento que ele meditava dentro de uma caverna lá no Monte Hira, ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel, um anjo que havia sido enviado por Deus a ele com instruções claras e específicas de que ele deveria ser um profeta, e seria um profeta até o final da sua vida. E a missão dele como profeta era uma só: restaurar os ensinamentos originais das religiões. Esse evento sobrenatural, esse encontro de Maomé com esse anjo de Deus, não mudou apenas a vida de Maomé, mudou a história de muitas nações e a história da humanidade. Cristianismo, né? Terceiro exemplo. Você já sabe a mesma coisa. O cristianismo nasce a partir do judaísmo e a figura central de Jesus Cristo. O cristianismo também é marcado pelo sobrenatural. Segundo os relatos do Evangelho, Jesus nasceu de forma sobrenatural. Eventos sobrenaturais foram associados ao seu batismo. Seu ministério foi marcado por milagres inexplicáveis. Sua morte e ressurreição, sua ascensão, completamente envolvidos em fenômenos sobrenaturais. E tem mais. O próprio Cristo informa que seus discípulos seriam espalhados por todas as nações e eles também realizariam milagres inexplicáveis, porque de alguma forma vão se tornar canais por onde o Espírito de Deus agirá no mundo. Cristo não apenas mudou a história da humanidade, mas informou que seus discípulos, em todos os cantos do mundo, estariam envolvidos em eventos sobrenaturais, transformando o mundo. As religiões do mundo, ao longo da história da humanidade, sempre estiveram em sua origem relacionada a eventos sobrenaturais. Seus livros sagrados contam histórias que relatam o sobrenatural. Para o cristianismo, a crença sobre a origem do nosso mundo
É que o nosso mundo veio à existência a partir de um evento sobrenatural. Olhem o que o autor da carta aos Hebreus menciona sobre isso. Ele diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É evidente que esse autor está aludindo às narrativas das origens, que também estão na Bíblia, mas que originalmente estão lá no livro mais antigo e mais sagrado para os judeus, a Torá. Logo na primeira página, exatamente a primeira frase, está escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Entendeu? As religiões não é só como uma ideia de que existe uma realidade sobrenatural, mas que a nossa realidade veio a existir a partir de uma realidade superior. E esses fenômenos sobrenaturais sempre aconteceram na história das religiões. Ainda hoje, eventos são registrados em comunidades religiosas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, as religiões animistas como a Umbanda, o Candomblé, não se pode desconsiderar a veracidade dos fenômenos que acontecem ali nos terreiros. Existe algo legítimo ali. Um outro exemplo que não dá para desconsiderar é o que acontece na província de El Zaiton, província da cidade do Cairo, lá no Egito. Nessa pequena cidade, ela é famosa pelas aparições de uma entidade suposta ser Maria, a mãe de Jesus. Trata-se de um fenômeno que está acontecendo lá naquele lugar desde 1968 e que já foi presenciado e documentado por centenas de pessoas. O que acontece é que essa entidade espiritual, sempre que aparece, é sobre o telhado de uma igreja. A gente está trocando nosso telhado aqui. É sobre o telhado de uma igreja, a igreja de Santa Maria. E essa entidade fica caminhando em cima do telhado. O mais interessante é que essa igreja, a igreja de Santa Maria, ela foi construída no suposto local onde os pais de Jesus se hospedaram por um período curto, quando se refugiaram no Egito, enquanto fugiam da perseguição de Herodes por ocasião do nascimento de Jesus. Tem também as tradições do catolicismo, que atribuem milagres a espíritos desencarnados de pessoas que já viveram entre nós e morreram. E quando esses milagres são comprovados, existe até a possibilidade de levar o indivíduo à canonização, né? Se tornar um santo da igreja. E as cirurgias espirituais, como explicar as cirurgias espirituais? Que são realizadas por médiuns possuídos por algum espírito ou entidade do além. Eu tenho certeza que se você for procurar, não vai faltar histórias. Não vão faltar histórias que contam momentos onde o natural e o sobrenatural se misturam. É fato que não se pode quantificar e estudar o sobrenatural, mas se pode medir, quantificar e estudar as religiões. E as religiões são marcadas por essa mistura entre o natural e o sobrenatural. Quando pensamos na relação que existe entre as religiões e o sobrenatural, nós não estamos falando apenas de um evento isolado aqui ou ali, a gente está falando de fato da história da humanidade. E hoje, de alguma forma, o hoje, o presente, faz parte dessa história. E você está aqui hoje, na Nova Semente, em uma igreja, num ambiente religioso. Então não se surpreenda se de repente alguma coisa sobrenatural acontecer na sua vida. Entendeu? Essas histórias que eu acabei de contar, principalmente essa última história, elas lembram algumas histórias que estão na Bíblia. Por exemplo, o endemoniado de Gadara. Essa história está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Ali diz que Jesus e seus discípulos estavam num barco atravessando o mar da Galileia, e quando eles chegaram numa região chamada Gadara,
diz que existia um homem possuído por um espírito do mal. E esse homem morava no cemitério da cidade. E ele aterrorizava toda a cidade. Os habitantes da cidade, com medo do homem, tentaram acorrentá-lo diversas vezes, mas uma força sobrenatural possuía esse homem que rompia as correntes. A cidade desesperada, e quando Jesus entrou no caminho da cidade, esse homem endemoniado, todo ferido, porque ele se feria quando andava no meio das sepulturas, vai até Jesus e de repente olha para Jesus e fala: eu quero ser liberto. Você conhece a história? Tinha uma manada de porco por ali, os demônios falaram com Jesus, Jesus perguntou o nome dele, ele falou: nós somos uma legião. Existia uma coisa que os demônios não queriam ser expulsos da região, pedem autorização então para Jesus ir para manadas de porcos. O homem é liberto, os porcos vão para o precipício e caem no mar da Galileia, morrem afogados. E os habitantes da cidade ficam sabendo, porque os cuidadores foram contar, e quando chegaram e viram ali o homem, todo vestido, arrumado, sóbrio, aos pés, sentado com os discípulos de Jesus, aos pés de Jesus, temeram e expulsaram Jesus e seus discípulos e aquele homem da região. Uma outra história que a gente tem na Bíblia é a história de Maria Madalena. O Evangelho de Lucas, ele vai mencionar apenas isso. A gente não sabe quando, como, quem, mas diz que Maria Madalena estava possuída por 7 demônios e Jesus havia tirado isso dela. Nos Evangelhos existem muitas histórias como essas, que não era incomum Jesus se deparar com pessoas possuídas por demônios. Sobre essa questão do exorcismo, o Evangelho de Lucas menciona algo muito curioso. É dito que até os discípulos de Jesus expulsaram demônios. Interessante isso, né? Os discípulos. Se você quiser conferir essa história, capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Eu gostaria de passar os próximos minutos com vocês, analisando uma das histórias mais fantásticas e perturbadoras. A história está registrada lá no Novo Testamento, que está relacionada a Jesus Cristo, que é o momento da tentação de Jesus no deserto. O momento em que Jesus ficou cara a cara com o diabo. Já imaginou isso, ficar cara a cara com o diabo? Contei algumas histórias para vocês, mas eu vou abrir o coração. Eu não tenho nenhum pouco de vontade de olhar para uma situação dessa. Na verdade, isso me dá até um pouco de... É evidente que as tentações de Jesus no deserto não foram as únicas tentações pelas quais Jesus foi provado. Não foram poucas as vezes que Satanás agiu na tentativa de fazer Jesus desistir da sua missão. Porém, existe algo no relato das tentações de Jesus que nos ajuda a compreender um pouco melhor essa dinâmica relacionada à nossa realidade e essa mistura com a realidade sobrenatural. A experiência de Jesus, ao ser tentado pelo diabo, reflete em todos os sentidos a experiência de cada um de nós, de cada ser humano, na jornada nesse mundo aqui, nesse deserto de mundo, esse lugar ruim que a gente vive. A primeira informação que a gente pode extrair dessa história, que traz luz sobre essa questão do sobrenatural, é a seguinte: existem forças agentes do bem e do mal nesse plano sobrenatural. Presta atenção no que o autor do Evangelho de Marcos diz sobre a forma como Jesus foi tentado. Olhem o que ele diz. Marcos capítulo 1, verso 12. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Esse após é após do batismo. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. 40 dias. É evidente que o texto só relata 3 das tentações. Marcos diz que durante os 40 dias Jesus foi tentado. Só o deserto, a gente poderia ficar uma noite inteira conversando sobre o que é esse deserto. Mas vocês percebem que, segundo a narrativa de Marcos, existe pelo menos 2 entidades espirituais envolvidas nesse processo do episódio da tentação de Jesus. O primeiro é o Espírito.
Aqui o Evangelho de Marcos não diz que espírito é esse. Quem vai dizer quem é esse espírito é o Evangelho de Lucas. Ao narrar o mesmo episódio, ele diz que esse espírito é o Espírito Santo, uma entidade que pertence a esse mundo, a essa realidade sobrenatural e que vem da parte de Deus, em auxílio de Jesus. E aí, falando sobre esse Espírito de Deus, o Evangelho de Marcos diz que esse Espírito impeliu Jesus para o deserto. Isso é curioso porque esse termo impelir é uma expressão muito forte usada por Marcos. No idioma original da Bíblia, essa expressão ela carrega uma ideia de alguém sendo impulsionado, empurrado, ejetado, jogado para fora. Os evangelhos de Mateus e Lucas vão amenizar essa expressão, mas Marcos usa claramente, foi impulsionado. Isso acontece porque o Espírito de Deus estava no controle da vida de Jesus, porque Jesus estava cheio desse Espírito. Jesus estava cheio do Espírito de Deus. E é por isso que Jesus vai para o deserto. Que quem conduz os passos de Jesus é esse Espírito que o leva para onde o Espírito quer. Porém, existe um segundo elemento sobrenatural nessa história. Além de Jesus, o texto diz que tem Satanás. Interessante que esse nome, que é o nome que a Bíblia dá ao grande inimigo de Deus, né? Satanás, significa em hebraico adversário. É o nome que a gente dá a esse anjo caído, o líder das forças espirituais do mal, o príncipe deste mundo, o inimigo de Deus e dos homens. Também é chamado de diabo, enganador, maligno, anjo do abismo, o dragão, antiga serpente. Ele oprime, engana, possui, corrompe, traz sofrimento, é o responsável pela morte e, consequentemente, leva os homens constantemente para longe de Deus. Essa é a primeira informação que temos que extrair desse episódio. Existe sim duas forças, duas entidades, agentes nessa realidade sobrenatural. Uma vinda da parte de Deus e outra que se coloca contra Deus. Mas existe uma segunda informação, perturbadora. Essas forças, essas entidades, elas sempre vão interferir na sua vida. Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Mas esse conceito filho não se aplica unicamente a ele. Esse conceito é estendido a toda a humanidade. Olhem o que João, o discípulo de Jesus, autor de 5 livros do Novo Testamento, fala sobre isso. Vejam como é bom, como é grande o amor do Pai que nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O que João está dizendo aqui é que todo aquele que busca Deus verdadeiramente se torna filho de Deus. E por mais diferente de Jesus que você seja, não importa, porque é Deus quem te vê como filho. O próprio Jesus ensinou seus discípulos a orarem e dizerem, o quê? Pai nosso que estás nos céus. Entendeu? O que você precisa saber é que sempre que você buscar a Deus, que você se decidir entregar completamente a Ele, sua vida por completo, não algumas áreas apenas, o seu espírito vai te possuir. E se uma vez o Espírito te possuir, adivinha o que vai acontecer com a tua vida? Ele vai te guiar. Aquele que é o inimigo de Deus, estão preparados? A partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, para Deus, aquele que é o inimigo de Deus também virá até você, para tentar fazer você desistir do caminho que Deus colocou na sua frente.
Exatamente desse jeito, porque, segundo os autores da Bíblia, Satanás não se levanta apenas contra Deus. Ele se levanta contra tudo o que representa Deus. Então ele sempre vai se levantar contra a verdade, contra todos aqueles que representam a Deus, aqueles que são chamados filhos de Deus. Paulo, autor, maior autor do Novo Testamento, ele fala que existe uma batalha que acontece, uma batalha sobrenatural, espiritual, que acontece constantemente na vida de todos aqueles que buscam a Deus de forma verdadeira. Uma batalha muito parecida com aquela que Jesus enfrentou lá no deserto, pelo diabo. Olha o que Paulo diz: a nossa luta como discípulos não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Paulo acreditava que existem forças espirituais do mal agindo constantemente na vida daqueles que buscam a Deus. Perturbador isso, não é? Com Pedro, o apóstolo, não é diferente. Pedro fala algo muito parecido com Paulo. Olha o que Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando quem possa devorar. Pedro também entendia que todos nós estamos diante dessa batalha espiritual. Uma batalha que cedo ou tarde você vai ter que escolher um lado. Você vai ter que deixar ou o Espírito de Deus encher você, guiar seus passos, ou você vai permitir que outro Espírito guie sua vida. Ainda falando sobre essa batalha espiritual, existe um episódio registrado no Antigo Testamento que você conhece, né? Bastante interessante. E eu vou contar rapidinho para aqueles que não conhecem a história do profeta Eliseu, quando ele morava na cidade de Dotã. Lembram dessa história? Morava Eliseu e seu aprendiz. Na verdade, Eliseu estava escondido na cidade, porque Eliseu estava criando um problema. Os arameus, o exército coligado à Síria, atacava constantemente as fronteiras do norte de Israel. E Deus falava para Eliseu aonde e como seria a estratégia do exército arameu. Eliseu ia até então o rei de Israel, contava a estratégia, o rei armava uma emboscada e frustrava a investida do exército arameu. Adivinha o que aconteceu com o rei do exército arameu? Ficou maluco. Achou que os seus generais tinham algum traidor ali dentro e de repente eles indicam que Eliseu era o cagueta, né? Estava ali entregando o esquema deles para o rei de Israel. Então a ordem foi: vamos achar Eliseu e matar o cara. E numa manhã, o seu aprendiz do Eliseu acordou cedo, foi para a parte de cima da casa, e quando ele olha, o vilarejo, pequena cidadezinha de Dotã, cercada pelos exércitos arameus, falou, deve ter pensado: morri, né? Morri. Estão atrás do Eliseu, é evidente, né? O cara procurou, morri. Desceu correndo, chamou Eliseu. Eliseu falou assim: você ainda não entende nada. Como você ainda é um aprendiz pequeno, acha que sabe, mas não sabe nada. Sobe aqui, olha direito. Senhor, abre o olho dele para que ele enxergue o que está acontecendo. Sabe o que é incrível nessa história? É que o texto da Bíblia, lá de Reis, que conta essa história, no livro dos Reis, fala que quando o servo viu o que estava acontecendo, quando a cortina do mundo sobrenatural caiu e ele enxergou a realidade que nós não enxergamos, e que de alguma forma o profeta Eliseu enxergava, o testemunho do escritor ali do texto é que as palavras do aprendiz foram as seguintes: aqueles que estão conosco são em maior número do que aqueles que estão com os arameus. Incrível, né? A ideia de uma batalha espiritual não é uma coisa nova. Esse conceito espiritual, de uma batalha espiritual, evidentemente vai nos levar a um último ponto, a um terceiro ponto. Porque além do fato de que
Jesus foi vitimado por dois poderes e, consequentemente, nós podemos ser vitimados por duas forças agentes nesse plano sobrenatural. Além do fato de que elas agem contra a vida daqueles que buscam a Deus, o terceiro aspecto importante é que Satanás possui um grande conhecimento sobre Deus, sobre você e sobre tudo o que acontece ao seu redor. As narrativas do livro de Mateus e Lucas sobre a tentação de Jesus, esses livros nos mostram a capacidade argumentativa desse adversário, Satanás. Ele não apenas conhecia profundamente as Escrituras, se você já leu a história você sabe disso. Isso fica evidenciado no diálogo entre Jesus e Satanás. Porque assim como Jesus, Satanás habilidosamente usava dos textos sagrados das Escrituras judaicas. E além disso, Satanás sabia precisamente quem era Jesus e qual era a sua missão. E o que é mais interessante nisso tudo é que a partir do momento em que Satanás é derrotado por Jesus lá no deserto, começa uma onda de endemoniados, o que não acontecia antes. Satanás, derrotado, agora estava usando aqueles que estavam ao redor de Jesus para atacá-lo. Segundo o relato dos evangelhos, várias legiões de demônios cruzaram o caminho de Jesus e dos seus discípulos. Líderes religiosos se levantaram contra Jesus para fazê-lo desistir. Até mesmo os próprios amigos, Pedro, Judas, Maria Madalena, foram instrumentos de Satanás, mesmo que por um pequeno momento da vida deles. Satanás sempre esteve tentando impedir Jesus de concluir a missão, essa missão que ele veio aqui para o mundo. Você entende o que isso significa? Você entende bem o que significa, o que está acontecendo ali com Jesus? Será que essa história relatada nos evangelhos, que fala desse confronto, difícil essa palavra para mim, entre Jesus e Satanás, será que isso que aconteceu ali com Jesus, como é na nossa vida? Como é na minha vida, na sua vida? Na verdade, essa história, esse confronto entre Jesus e o diabo, ela fala sobre a nossa história. Não simplesmente pelo fato de que Jesus veio a esse mundo para cumprir uma missão, e essa missão implica em nos libertar da opressão na qual a gente vive, da dor, do sofrimento, da perda, da separação, da morte. Essa história é uma história que fala que existe esperança e que o mal, ele não prevalecerá, inclusive na vida daqueles que, assim como Jesus, estão cheios de uma coisa, em que é o Espírito de Deus. A tentação de Jesus é a história que fala que diante de nós, todos os dias, existe uma batalha espiritual. Entende? Todos os dias acontece uma batalha espiritual, uma batalha que para nós, seres humanos, pequenos, orgulhosos, fracos, sem Jesus, sem o Espírito de Deus, se nós estivermos sozinhos, somos incapazes de vencer. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, lembra aquela história do médico exorcista? Eu vou terminar ela para vocês. Naquele dia que eles estavam os quatro sentados numa mesa, com o propósito de conhecer a Deus de maneira mais profunda. Naquele dia um milagre aconteceu. Naquele dia, uma pessoa que estava possuída pelo Espírito Santo de Deus ficou cara a cara com o diabo.
E da mesma forma que Jesus, lá no deserto, 2000 anos atrás, disse: afasta-te de mim. E o texto conta que o diabo foi embora. Lá no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, um homem cheio do Espírito de Deus falou as mesmas palavras e o diabo se foi. Isso acontece porque quando você escolhe verdadeiramente a Deus, quando você entrega todos os seus caminhos a Ele, não existe motivo para temer esse sobrenatural. Mesmo que você tenha que ficar cara a cara com o mal, sempre você sairá vencedor. Sempre você sairá vitorioso. Porque Jesus disse àqueles seus primeiros discípulos, e claro, consequentemente a todos nós, Ele disse: eu sempre estarei com vocês até o final dos tempos. Mais do que isso, Jesus deu a seus primeiros discípulos poder e autoridade para expulsar os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar enfermos. Você entende? Parece que falta gente assim hoje, não é? Você entende o que acontece quando você está cheio do Espírito de Deus? Quando você está cheio do Espírito de Deus, não existem forças espirituais do mal que você precisa ter medo. Eu não sei se com você é assim, mas o problema é que às vezes a gente não se sente cheio do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus se sente vazio. A gente vai à igreja, a gente lê a Bíblia, a gente faz as nossas orações, mas a gente também erra constantemente, né? Estou certo? Constantemente. A gente peca, a gente cai. E é por isso que às vezes a gente sente aqui dentro um vazio de Deus. E aí é óbvio. Aí a gente olha para o sobrenatural e tem medo. É por isso que quando as forças sobrenaturais do mal agem de forma mais significativa na nossa realidade cristã moderna, nós temos medo disso. Aí normalmente a gente procura um pastor, um padre, para ir lá fazer um exorcismo, para nos ajudar. A gente faz isso porque a gente está vazio, às vezes se sentindo vazio do Espírito de Deus. Sabe, viver esse tipo de vida religiosa, na verdade, viver essa meia vida religiosa, não vai levar você para lugar nenhum. Na verdade, vai levar você sim para algum lugar, mas esse lugar não é o reino de Deus. Em algum momento você vai ter que fazer uma escolha. Escolha de que lado? Você vai ter que escolher se você vai ser cheio do Espírito de Deus, ou permitir que outro Espírito controle sua vida. Entende? Tem mais uma coisa que você precisa saber, antes de a gente encerrar e ir embora. Você precisa entender que essa batalha espiritual, nessa batalha não existe ninguém vazio. Ninguém vazio de espírito. Não existe lado neutro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você ama realmente a Deus? Ama realmente a Deus? Você ama a Deus por aquilo que Ele é? Ou por aquilo que você acha que Ele pode te dar? Percebe a diferença? Existe um problema aqui. Muitos hoje, cristãos modernos, pastores, deturpam esse conceito da batalha espiritual. Para muita gente essa batalha espiritual consiste apenas em expulsar o demônio
que está tirando a sua saúde, ou o demônio que está atrapalhando os seus negócios, ou está atrapalhando o seu relacionamento, seu casamento. Porque geralmente nossa relação com Deus está baseada apenas em receber de Deus. Normalmente nós não nos relacionamos com Deus simplesmente porque nós o amamos verdadeiramente. Nós não nos relacionamos com Ele simplesmente porque queremos ser cheios do Seu Espírito Santo. A verdadeira batalha espiritual é essa, que se apresenta diante de nós todos os dias e que está apresentada lá nos Evangelhos, é a luta para não cair em tentação, é resistir ao diabo, é para não ser levado pelas mentiras do diabo, é uma luta para nos mantermos puros, fiéis, diante de Deus e diante dos homens. É uma luta onde buscamos diariamente estar possuídos pelo Espírito de Deus. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Esse é o conselho que Paulo, o apóstolo, dá aos seguidores de Jesus. Sabe, diariamente, todos nós, presta atenção, todos nós, diariamente, somos tentados por ninguém menos do que o mesmo adversário de Jesus lá no deserto. Aquele que, com a ajuda de homens e mulheres, que não eram guiados pelo Espírito de Deus, eram guiados por um outro Espírito, levaram Jesus até a cruz. Entende o que é a realidade do Evangelho? Você acha que nossa vida, a nossa realidade, quando escolhermos Jesus, será diferente? Até quando a gente vai continuar vivendo, fingindo que não existe esse negócio de sobrenatural, que não existe essa batalha espiritual? Até quando a gente vai estar caminhando sozinho aqui nessa terra, com um vazio de Deus? Até quando você vai resistir ao Espírito de Deus, impedindo que Deus mude a sua vida, mude quem você é, mude você por completo? Até quando você vai continuar se iludindo, achando que tudo que acontece nesse mundo aqui é normal? É desse jeito mesmo. É assim porque Deus quis assim. Sem o Espírito de Deus, gente, não existe como sobreviver a este mundo. Eu não sei o que trouxe você aqui hoje. Eu sei que esse tema do sobrenatural não é o tema mais gostoso do Evangelho. Tem outros temas mais gostosos. Graça, perdão, bondade, fazem parte do Evangelho, como esse também faz parte do Evangelho. Eu não sei o que trouxe você aqui hoje, se foi um motivo qualquer, ou se você veio apenas para encontrar alguém, ou porque alguém convidou você, ou porque você não queria ficar sozinho em casa, ou se não tinha nada melhor para fazer, ou porque era feriado, né? Então eu vou lá conhecer a Nova Semente. Não sei o que trouxe você aqui hoje. O que eu posso fazer para você é pedir, né? Faça uma coisa hoje. E sabe, não importa quanto tempo você tem de igreja, ou se você não frequenta igreja alguma, faz uma coisa, não sai daqui hoje sem permitir que esse Espírito de Deus encha a sua vida. Não sai daqui sem que o Espírito de Deus esteja ao seu lado, com você. Pare de resistir a Deus. O único jeito é entregar a sua vida nas mãos dEle por completo.
Permita que o Espírito de Deus guie os seus passos quando você sair daqui, para onde quer que você vá. Entenda uma coisa, mesmo se o Espírito de Deus te levar para o deserto, ou fizer você andar pelo caminho estreito, ou pelo vale da sombra e da morte, ou ainda o Espírito de Deus te deixe cara a cara com o diabo, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de nada, porque você não está sozinho. E foi Deus quem disse isso. Foi no momento em que o povo de Israel estava assim, se sentindo fragilizado, sendo destruído por forças espirituais do mal. Isso acontecia porque eles haviam se afastado de Deus. Deus enviou a eles um profeta com uma mensagem. E a mensagem é essa: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Entendeu? Não existem motivos para ninguém temer o sobrenatural. Não existem motivos para nenhum discípulo do Cristo temer o sobrenatural, porque Deus prometeu estar ao lado de seus discípulos todos os dias. Sabe, a vida de quem escolhe a Deus, diferente do que muita gente pensa, não é um mar de rosas. Porque ainda a gente vive nesse mundo, e aqui não é o paraíso. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. Mas ele também disse: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele disse também: eu estarei com vocês todos os dias. Mas a gente se esquece disso, entende? Permita que a sua vida seja repleta pelo Espírito Santo, cheia dele, cheia desse Espírito de Deus, que ele preencha você, que ele guie os seus passos, que você se torne um com Deus, e que o mundo seja transformado, porque é isso que acontece por onde os discípulos de Jesus passam. O mundo seja transformado por quem você é, porque agora o Espírito de Deus habita em você. Entendeu? Não deixe isso para amanhã, porque na verdade essa é a verdadeira experiência real. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nesse mundo perturbado que a gente vive, cheio de crenças, folclores, mentiras, cheio de religiões hipócritas, esse mundo que não é comandado totalmente pelo Teu Espírito, porque tem pessoas que ainda têm um vazio e outras rejeitam o Teu Espírito, mas Senhor, obrigado, porque mesmo nessa realidade cruel, nesse deserto de mundo que a gente vive, nós podemos ter a certeza que o Senhor está conosco, e Teu Espírito pode nos encher, e Teu Espírito pode nos acompanhar onde quer que andemos nesse mundo, porque na verdade é Ele que nos leva. Então, Senhor, eu queria pedir nesse momento por aqueles que estão aqui, nesse local, ou escutando essa mensagem em algum lugar, que ainda sentem esse vazio de Ti, que Teu Espírito os provoque, os force, bata na porta com muita força, com muito barulho, para que eles abram a porta, e o Seu Espírito preencha o coração deles, preencha a vida deles, que esse é o sonho Seu para a nossa vida. Faz a gente entender isso, Senhor. E
que essas pessoas que hoje escolherem dar espaço para a ação do Teu Espírito na vida delas, faça com que elas transformem o mundo delas num lugar melhor, para os filhos, para a esposa, para os colegas de trabalho, onde quer que forem. Para que o Teu reino venha a esse mundo. E para que todos possam ver que em Ti nós somos mais do que vencedores neste mundo. Obrigado, Senhor. Abençoa todos que estão aqui essa noite. Nos leve em segurança para os nossos lares. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, obrigado pela sua presença. Meu desejo é esse, que o Espírito de Deus esteja com vocês. Acho que é o seu desejo também. Semana que vem a gente continua essa série, o último episódio. A gente vai falar sobre a outra face do Evangelho, do sobrenatural. O Espírito Santo mudou a vida de Pedro e mudou a vida do mundo. Tem muita coisa nessa história. Conto com vocês semana que vem. Fiquem com Deus.